1 Pedro, número 5. Quando eu fiz logo estava muito bom, mas passou um tempinho, agora já não está muito legal mais não. 1 Pedro 5, alguns versículos. Começando pelo versículo número 6. Vamos ler, né? Deixa eu botar assim para enxergar melhor. Mesmo assim. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo os exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Bom, até aqui. Pode sentar. Bom, aqui está a receita, né? Está a receita para a gente ser mais que vencedor, conforme diz a palavra, né? Quando ele diz assim: humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que em seu tempo vos exalte. Então, o que é humilhar, né? Debaixo da presença é obedecer, né? A gente reconhecer, foi falado aqui até no domingo, né? A gente reconhecer, né? Porque se a gente disser assim, eu não fiz nada, agora lembrei de uma passagem, né, daquele que fala lá em Mateus, né? Fala isso nos 4 evangelhos, né? Sobre o rapaz rico, né? Que ele chega e diz assim: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus explicou para ele, né? Amará o vosso Deus, né? Sobre todas as coisas, seu próximo como a si mesmo. Aí foi falando, né? Não roubar, não matar, não adulterar, aí foi falando conforme está aí nos 10 mandamentos, né? Aí ele achou que já era. Ele falou: mas Senhor, isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Ele falou: mais uma coisa ainda te falta, é o moço rico, né? Vai, vende tudo que você tem, divide com o pobre, vem e segue, e terá um tesouro no céu. Aí ele se entristeceu. Ele se entristeceu, né? Porque, né? É porque, né? O Senhor Jesus já até sabia, mas para testar ele. Então, o dinheiro não pode ser acima de nada, né? Primeiramente Deus, né? E também, que a palavra diz, também fala, né, sobre, né, que é mais fácil, né, passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico, né, no reino dos céus. Mas ele ali, ele não é contra ninguém, conforme a palavra diz que Salomão foi o homem mais rico, né? Jó foi um homem muito rico. Ele não é contra ninguém ter riqueza, mas só que ele não pode pôr aquilo acima de Deus, né? Ainda que ele tenha mais muito dinheiro, mas ele tem que ser humilde, né? Tem que saber que realmente o dinheiro não vai levar ele para o céu, né? O dinheiro, quantas pessoas aí, né? Tem muito dinheiro e às vezes pega uma enfermidade que médico nenhum, né, não consegue curar, né? Às vezes vai para outro país de fora, conforme, né? Eu lembro daquele, se não falha a memória, se foi Tancredo, né? Tancredo? Morreu, né? Então, foi para tudo quanto é lugar, mas nada conseguiu salvar, né? Então, conforme eu já falei, a pessoa, Deus não é contra, desde o momento, né, que a pessoa, né, ele estuda, né,
ele estuda, né, para conseguir aquilo, se esforça, um bom trabalho, né? Então ganha seu dinheiro honestamente, mas ainda assim ele não pode procurar, né, o coração naquilo ali, porque a palavra diz, né, que aonde tiver seu tesouro, ali está seu coração. Então, desde o momento que ele se prender naquilo ali, é um prejuízo. Que, primeiro, né, quando ele morrer, não vai levar nada daqui para onde ele vai. Né? Então, tem outra parábola também que fala, né, sobre Lázaro, né, e o moço rico também, né, que a palavra diz que Lázaro vivia aqui, ele comia das migalhas que caía dentro da mesa, às vezes dividido até com os cães, né, com os cachorros, enquanto o outro tinha de tudo desfrutando ali, né, daquilo tudo, né, do bom e do melhor. Aí a palavra diz que morreu um e morreu o outro. Só que Lázaro foi para o seio de Abraão, né? Aí ele foi desfrutar de tudo aquilo que ele não tinha aqui nessa terra. Já o outro foi para o Hades, né? Ali, né, padecendo, né, sofrendo aquele calor. Aí a palavra diz que ele falou assim: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e venha pescar minha língua, porque eu estou ardendo aqui de mim. Ele falou: não, quem está aqui não passa para lá e quem está lá não passa para cá. Lá na terra você tinha tudo, comia do bom e do melhor, enquanto ele andava mendigando. Agora é o contrário, ele está aqui e você está lá. Aí ele falou: ah, pai Abraão, eu tenho irmão, tenho meu pai lá na terra ainda, manda que um anjo vai lá e avisa eles para que eu não venha aqui onde eu estou agora, para que eles não venham para cá. Ele falou: não, lá tem Moisés, tem, né, tem os meus servos lá falando. Se você não crê nele, como é que vai querer se mandar um morto voltar lá, né? Não tem como, né? Não tem como. E mesmo que a palavra diz que esse negócio de dizer assim, porque fulano não veio encarnado de outra pessoa, não há nada disso, né? Porque a palavra não fala nada disso. Então, cada um fica lá onde estiver, não tem nada de voltar para cá para fazer nada, né? A não ser se o inimigo, né, usar. Eu tenho até uma experiência sobre isso, que na minha adolescência eu tinha um primo que a gente é igual carne e osso, né? Ele veio da roça e ficou uns tempos lá em casa morando lá, porque veio para arrumar trabalho aqui no Rio, aí ficou lá em casa, mas ele era muito, nós dois éramos muito ligados. Aí, né? Aí, conclusão, ele ia me chamar, vamos no cinema, chegava lá, né, ele trabalhava, não trabalhava, ele pagava cachorro quente, pagava caldo de cana, então a gente era assim. Aí um certo dia ele morreu, né? Aí olha só, aí depois de muito tempo eu tinha aceitado o evangelho, já estava adulto, né? Aí um dia, né, eu dormindo assim, aí quando foi lá para tarde da noite, vê só, né? Aí eu vejo quando ele, como se fosse ele vinha chegando assim perto de mim, mas Deus me orientou. Aí que eu olhei assim e falei assim, está arrependido em nome de Jesus. Não era ele, era Satanás tentando me enganar, né? Então, meus irmãos, é conforme a minha palavra diz. Então, a pessoa pode ter o que for, mas desde o momento que ele seja humilde, né? Não bota o coração dele naquilo ali, ele sabe que por muito dinheiro que ele tem, ele não vai, né, comprar a salvação, que a salvação não é comprada por dinheiro. Aquilo ali é uma graça, né? Que ninguém não tem mérito nenhum. Que a palavra diz que não é por mérito, não é por esforço, não é por nada, porque se fosse por isso, alguém podia até se gloriar. Mas Deus é tão sábio, né, até nisso, que é pela graça e a misericórdia de Deus. Aleluia. Né? É pela graça e a misericórdia de Deus. Amém, Ele Jesus. nos alcança. Aleluia. Né? Mas então, conforme estava falando, então essa parte que eu quero dizer, né? Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus,
que ao seu tempo te exauste. Né? Então é nessa parte que eu estou falando. Né? A gente reconhecer que precisa de Deus. Né? Queira naquele sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário, né? Amém, Jesus. Né? Morrendo ali, né? Para nos dar direito de salvação, a qual ninguém não tinha, que a palavra diz que nós todos fomos julgados a partir do pecado de Adão, então todos nós já nascemos condenados. Mas Deus, pela sua misericórdia, né? Ele já sabia disso, que ia acontecer isso, então ele já preparou seu filho para que no tempo certo ele nascesse, né, de uma mulher, né, conforme a irmã pregou esse dia, né, que ele nasceu de uma virgem, né, da Maria, né, que era uma serva de Deus, que também andava na presença do Senhor. Então Deus achou graça, né, ela ser a mãe do Salvador. Né? Amém, Jesus. Então, através do sangue dele que foi derramado naquela cruz, é onde que nós fomos alcançados, todos aqueles que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. Aleluia. Bom, outra coisa, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Outra coisa que tem matado, inclusive até certos pastores, né? Não sei o que acontece, né? Não sei, isso aí não posso nem julgar, só Deus que sabe, né? Que às vezes a pessoa vai muito bem, aí acontece algo, aí ele, coitado, por falta de vigilância, né? Porque você pode passar o dia inteiro orando, mas a palavra fala, orai e vigiai para que não entreis em tentação. E o próprio Senhor Jesus, ele sendo filho de Deus, ele viu que estava chegando a hora, né, dele ser sacrificado, né, que ali ele tinha que passar aquilo tudo na carne humana, conforme a gente está aqui. Que a palavra diz que ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Mas só que quando Adão pecou, ele pecou na natureza humana. Então, para aquele sacrifício ser válido, tinha que ser um humano também. E quem? Se Deus olhou cá para baixo, não viu justo sequer. Foi aonde que ele enviou seu filho, para através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, para que a gente pudesse ser alcançado por ele. Amém. Então, ele sabendo, né, que ia passar pelo aquele tão grande sacrifício, né? Eu gosto muito dessa passagem, quando ele vê que está quase chegando a hora, né? Ele vai para o monte, vai lá, né, para o Monte das Oliveiras para orar. Aí leva Pedro, Tiago e João, enfim, esses três, né? Levou todos eles, mas só que Pedro, Tiago e João foi a mais adiante, os outros ficaram mais embaixo. Aí ele falou assim, olha, ficai aí vigiando enquanto eu vou ali na frente orar. Porque ele sabia que ia passar pelo processo muito difícil, né? Então ele foi lá, dobrou o joelho, começou a orar. Quando volta, encontra todo mundo dormindo. Ele fala, poxa, será que vocês não podem vigiar comigo nem um minuto sequer? Aí voltou pela segunda vez, quando voltou a mesma coisa. Aí na terceira vez ele falou assim, ó, orai e vigiai para que não entre em tentação. Porque o espírito pode estar preparado, mas a carne é fraca. Realmente, né? Foi por isso que ele, sendo filho de Deus, mas ele foi orar. Tanto é que a palavra diz que ele chegou suar sangue, né? Aí quando chegou naquela certa hora ali, né? Ele falou, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Mas se não for possível, faça segundo a sua vontade. Agora o também falou sobre isso, né? Mas sendo que ele não rejeitou, né? Ele falou, se for possível. Mas eu tenho que passar por isso. Faça, né? Faça a sua vontade. Aí foi onde ele foi sacrificado, né? Então, é isso. Então, às vezes por falta de vigilância, às vezes a pessoa até erra. Mas ainda assim, né, Deus tem misericórdia. Amém. Porque Ele sabe que nós somos pó, somos cinza, É, somos frágeis. Obrigada. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente está sujeito a tropeçar.
deixar ficar caído toda a vida. Faz, né? Pede a Deus força que Deus te levanta. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Né? Mas ele lá na sua falha, homem que matou gigante, matou soldado à besta, né? Matou leão. Aí o que aconteceu? Mas aí por falta de vigilância ele caiu em pecado. Mas quando ele até falou sobre isso, né? Mas só que quando, vê só, outra coisa também, né, que eu me admiro muito. A gente acusar os outros é muito fácil, mas quando chega na nossa parte, né, aí Deus usa o profeta, né, para falar com Davi. Davi, o que me foge muito da memória, mas ele falou assim, uma pessoa que fizer isso, assim, o que tem que acontecer com ele? Não, ele tem que ser morto, tem que ser morto. Vê só, né? Que até aí ele não sabia que era com ele. Então acusar os outros é muito fácil, né? Mas quando chega na nossa vez a gente chora. Aí ele falou assim, mas esse homem é você, Davi. Aí ele se arrependeu. Ai, meu Deus do céu. Mas não negou, né? Mas não negou, ele confessou, não, realmente. Mas sendo que Deus é misericordioso e vendo, né, a sua atitude, né, que se ele fizesse igual, conforme ele falou, igual, foi a mulher que tu me deste, a serpente me enganou, mas ele assumiu a culpa dele, né? Aí Deus teve misericórdia, né? Aí ele passou mas só que Deus perdoa, mas as consequências vêm, né? Mas ainda bem que mesmo assim, ele ainda ajuda a gente a passar pelo vale, pela tribulação, ajuda ele a passar, porque se fosse da gente mesmo, ninguém aguentaria, né? Mas então, conforme eu estava falando, aí certas coisas que acontecem, aí a pessoa entra em depressão por causa da ansiedade, e deixou a ansiedade tomar conta, não adianta, né? Não adianta que se a ansiedade... Aí foi isso que aconteceu, né? Ninguém não sabe o que pôs na cabeça dele, o sofrimento. Eu sei que não aguentou, né? Aí quantos deles se enforcaram? Né? Primeiramente, né? É por falta da vigilância e por outro lado, deixou a ansiedade tomar conta. E Deus, né, ele fala sempre que ele está sempre conosco, todos os dias da nossa vida. Aleluia! Então não pode deixar por qualquer problema, né? Se vê que nada está dando certo, se vê que tem alguma coisa que está acontecendo. Outra coisa, né, é sobre a pessoa ficar murmurando. Eu já vi muita gente dizendo assim, antes de eu ser crente eu tinha isso, eu tinha aquilo, tinha mais não sei o quê. Agora que eu sou crente, estou passando por uma luta. Mas, meu filho, tem que passar por tribulação, né? A palavra diz que o crente é provado. O ouro, né? O pastor costuma falar, e é verdade mesmo. O ouro, para ele chegar a brilhar, ele passa pelo processo fora de sério, não é? Então, a gente também tem que... Nós também temos que passar por um processo. Mas o Senhor Jesus falou que estaria conosco. Amém. É? Amém. Graças a Deus. Falou que ele estaria conosco. Agora, se a gente deixar, né, os problemas entrar na mente, aí já não vai ter mais coragem para dobrar o joelho, para orar, para pedir graça a Deus. Aí já vai. Aí outra coisa é a murmuração, né? Porque a palavra diz, em tudo dá graça, né? Está passando por luta, dá graças a Deus, que no momento certo Deus, né, vai te dar um livramento. Imagine, né, Paulo e Silas, né, um bombardeiro de tanto levar chicotado lá dentro da prisão. Se fosse eu estava ali murmurando, poxa Senhor, você deixou passar por isso? Mas não, estava louvando a Deus, cantando, louvando. Aí Deus enviava o anjo, ia lá, soltava eles, e tudo estava certo. E às vezes a gente, né, por falta de vigilância, às vezes acontece alguma coisa e a gente já fica. Alguém que olha para a gente um pouquinho assim, né, com a cara meio atravessada, aí a gente já quer dar um troco, né? Aí quer dizer, o nome do Senhor não está sendo glorificado, né? Verdade. Porque a palavra
diz que a gente tem que ser manso e humilde, não é? Assim conforme o Senhor Jesus foi manso e humilde, a gente tem que, eu falo sempre, é grave, né? Você está certinho, certinho. Vem alguém de lá te dar um tapa no rosto. Se você não estiver vigiando, você vai querer briga, isso e aquilo. Mas, meu Deus, isso aí vai trazer escândalo. Vai trazer escândalo aí o acusador está ali só para dizer assim, é crente, olha o que ele está fazendo. É mesmo. Né? Então, ele diz para a gente trocar o mal pelo mal. Se alguém te fazer mal, você, né, tenta chegar para ele, ainda que você esteja certo. A palavra diz, se seu irmão pecar contra ti, o que você tem que fazer, né? Vai até ele e pede perdão. Mesmo você estando certo. Se ele quiser te perdoar, você ganhou uma, né? Mas se ele não quiser, pelo menos você fez sua parte, não é isso? Então é assim que tem que ser, né? A gente tem que saber, né? Que o próprio Senhor Jesus, imagine, né? Conforme eu falei até hoje aqui à tarde, né? O Senhor Jesus, né? Ele não fez nada de mal, conforme até na hora ali, né? Que foram acusar ele, falou assim, olha, não tem nada contra ele, mas o povo crucifica. Quem que você chega e solta? Barrabás ou Jesus? Solta Barrabás, pede Jesus. Ele podia dizer assim, poxa, multipliquei pão, curei enfermidade, fiz cego enxergar, fiz aleijado andar, e agora estão me entregando para ser morto. Mas não, ele ainda falou, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Verdade. Né? Ele tinha razão, né? Para dizer assim, puxa vida, né? Fiz tanto bem para esse povo e agora estão me entregando para ser crucificado. O outro que era ladrão, salteador, que matou uma porção de gente, fez coisa errada, está soltando ele para mim. Mas ele sabia que ele tinha que passar pela que era plano de Deus, né? Era plano de Deus. Né? Mas mesmo assim, né? Ele dá valor, né? Pai, perdoa eles que eles não sabem o que faz. Né? Agora é claro. Agora, conforme eu falei, sendo que todo mundo está sujeito a errar, mas desde o momento que reconheceu as suas falhas, chegar, ó Senhor, eu peguei contra ti, usa de misericórdia, tu sabe que eu sou pó e cinza, mas de hoje em diante eu quero tomar uma nova decisão. Aí é festa no céu, né? Amém. E a Aleluia. palavra diz que quando uma alma se rende ao Senhor, é festa no céu. Para Deus, vale mais uma almazinha salva do que o mundo inteirinho. Viu como é que Deus dá valor a uma alma? Né? Aí eu lembro logo lá do filho pródigo, né? Que disse que ele tinha 2 filhos, o mais novo chega, né, para o pai, ó, me dá metade dos meus bens aí, que eu vou embora. Ele pediu, ele não ia negar, era o direito dele, né? Ele deu, disse que ele foi para lá, chegou lá, gastou tudo, né? Fez o que devia, o que não devia. Aí quando ele caiu e tinha muitos amigos, quando o dinheiro acabou tudo. Aí disse que todo mundo abandonou ele. Isso é o que mais acontece, né? Conforme diz o ditado, quando você está por cima, aí você tem uma porção de amigos, né? Mas quando você entra numa situação difícil, a maioria deles, né, foge logo de você. Aí a palavra diz que ele foi cuidar de porcos, né? Aí ele estava com tanta fome que a comida dos porcos, ele ali comendo para não morrer de fome, aí bateu lá no coração dele, puxa vida. Pô, né? Os servos do meu pai estão comendo do bom e do melhor e eu aqui passando uma vida dessa. Ah, se meu pai me aceitasse de volta, mesmo como um dos seus empregados. Vê só, né? Ele pensou bem, né? Diz que ele voltou, quando chegou de longe assim, alguém viu ele, né?
Aí foi falar pro pai dele, seu filho vem ali. Ele todo rasgado, todo mendigado, coitado, todo sujo. Aí o pai falou assim, opa, meu filho voltou. Aí, né, a palavra diz que ele foi lá, mandou matar, né, um gado gordo, né, para fazer uma festança para receber o filho. Aí a inveja do outro, né? A inveja também é um problema sério, né? Quando o outro veio aqui, ele falou, meu pai, eu estou aqui com você esse tempo todo, você nunca matou sequer um cabrito para mim. Agora seu filho conheceu o dinheiro, vai lá, gasta, faz o que quer, daqui a pouco volta. Você manda fazer, né? Manda matar um gado. Puxa, meu pai, falou, meu filho, você está aqui sempre junto comigo, está desfrutando de tudo que eu tenho. Mas seu filho estava morto, pois ele reviveu. É assim que Deus faz. Aleluia. Né? Para Deus não importa o que a pessoa fez, não importa nada. Né? Mas quando uma alma deixa aqueles seus maus caminhos, né? E volta, né? Fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sei que eu errei, porque eu sou pó, sou carne, minha fraqueza, tenha misericórdia e me perdoa. Aí Deus faz aquela festa com os anjos lá, né? Aí conforme diz, então para Deus, uma alma que se salva, né? Para Deus é melhor do que se fosse o mundo inteirinho, é claro, né? Que para ele se salvasse todo mundo era bom. Mas pelo menos uma alma que se salva para Deus é motivo de festa. Para ver como é que ele ama, né? A gente, mesmo a gente sendo cheio de carrapicho, né? Aí ele traz de volta, aí, né? Limpa direitinho, né? Dá um banho, bota aquele terno bonito, né? Bota o anel no dedo, né? Então esse é o Deus que nós servimos. Né? Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Mas é conforme diz aqui, né? Humilhai-vos debaixo das mãos de Deus, para que ao seu tempo vos exauste. Essa é a primeira coisa, né? Se humilhar, é você reconhecer, né, que você precisa de Deus, precisa daquele sacrifício que o Senhor Jesus fez. E depois, né, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então é ele que cuida de nós, né? É ele que cuida de nós. Faltou um pão, não murmura não, fala, Senhor, graças a Deus. Conforme falei, né, o Paulo, né? Paulo disse que ele dava graças a Deus em tudo. Na fome, na doença, na perseguição, na calúnia, em tudo ele dava glória a Deus, porque ele sabia, né, que melhor do que nesse mundo aqui, Deus já tinha preparado para ele. Mas assim é a nossa vida, né, para o Senhor. Graças a Que o Deus. Espírito Santo de Deus, né, possa ter misericórdia, né? Continuar nos dando sabedoria, nos Aleluia. dando força, porque realmente, né? Você suportar certas coisas é difícil, né? Mas é onde que a gente tem, né? É igual em Efésios 6, né? É se vestir de toda a armadura de Deus para que possa, né? Possa ficar firme na hora da tentação. Amém. Porque o inimigo, né? Ele fica rodeando, só te atiçando, vai lá, dá um tapa nele, vai lá. Aí usa alguém, vai lá, mexe com aquele crente lá que ele vai brigar com você. Mas a intenção é o quê, né? É fazer você pecar, né? Para alguém dizer assim, é crente está fazendo isso, né? Então, né? A gente pedir graça e misericórdia a Deus, para que tudo que vier de contra a gente, para que a gente possa resistir, conforme diz, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, porque ele fugirá de vós. Né? Que aí Deus te protege, vai te dar força para que você possa vencer. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Bom, nem vou cantar mais não.